Bom dia, irmãos. Graças ao nosso Deus, novamente juntos, para cultuar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse domingo, dia do Senhor, dia que a igreja se reúne para glorificar e exaltar, bem dizer, o nome do nosso Deus. Então essa sempre será a nossa motivação de estar na casa do Senhor, glorificar o teu nome, porque só Ele diz de toda a nossa adoração. Você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo à nossa igreja, à nossa congregação. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que você possa também sentir a presença do Senhor aí no seu lar. E nessas próximas 1h e pouquinho, você possa deixar o que você está fazendo e concentre-se nas coisas do Senhor. Com certeza seu dia será muito melhor quando nós abrimos a porta, o coração e a mente para o nosso Deus. Aos irmãos que estão aqui, muito bom vê-los, irmão Vini, irmão Amália, irmão Otelha, irmão Christian, irmão Hamilton. Que Deus continue nos abençoando para essa nova missão, que é propagar o Evangelho do Senhor Jesus. E esse dia, o dia que nós separamos, chamado Dia do Senhor, para assim fazermos. Então vamos orar, né? Como sempre, pedir ao Senhor que nos direcione, para que Ele nos conduza e que o Espírito Santo dele fala-nos através da palavra, através das orações, através dos hinos, através da nossa escola bíblica. E quanto mais nós aprendemos do Senhor, maior e melhor será a nossa comunhão com Ele. Soberano Deus, amado, bondoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, na casa do Senhor, gratos, Deus, pela oportunidade, gratos pelo privilégio que temos de ter uma congregação, Pai, onde podemos nos reunir como igreja do Senhor para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se encontram presentes, cada família aqui representada, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor e pedimos, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tome a direção deste culto, Pai, de forma que tudo que venhamos a fazer seja direcionado pelo Teu Santo Espírito e para a glória do nome do Senhor, Pai. Também nós pedimos, Deus, os amigos e irmãos que estão em casa, que lá também esteja o Senhor, Pai, nos abençoando, nos protegendo, guardando-os de todo o mal, Senhor, e que também, Pai, a Tua bendita palavra chegue aos corações dessas pessoas, e que nós, Deus, como igreja, possamos continuar, Pai, fazendo a obra que o Senhor tem para cada um de nós, porque o Senhor tem esse propósito para nossas vidas, e que nós possamos nos disponibilizar para que isso venha a acontecer, e muitas vidas, Pai, venham ao conhecimento da Tua verdade, através da Tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. Obrigado pelo despertar de mais uma manhã, aonde a Tua palavra diz que grandes são as misericórdias, e ela se renova a cada manhã, que são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor nos ajude a vencê-las, Deus, de forma que possamos andar e viver uma vida conforme orientado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus. Ao Senhor sempre toda honra, toda glória e todo louvor seja dado. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos, então, irmãos, para nós iniciarmos cantando o hino 168. O irmão Ailton falou que choveu bem essa noite, né? Eu não vi chuva não, mas só vi a rua molhada ali. Então vamos cantar Chuva de Bênçãos, que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, número 168 do nosso cantor cristão.
Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuva de bênção do céu, chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando, porque nós precisamos muito do nosso Deus e que essas bênçãos que Ele tem nos proporcionado possa cada vez mais estar em nossos corações, para que possamos sempre agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos também ao 162, 162. Vem de manhã, embora o céu cedo, pareça o dia, a calma anunciar. Vigia e ora o coração teu, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Ao meio-dia e quando o sol da terra abafa o mar, de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Do dia ao fim, após os teus cuidados, relembra a bênção do celeste amor, e conta a Deus prazeres
a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Amém. Podem se sentar, irmãos, nós vamos orar mais uma vez, agora colocando os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas petições diante do Senhor, como nós ouvimos agora neste hino, vigiar e orar de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, que possamos orar sem cessar, é a forma de nós irmos ao nosso Deus. Então vamos orar neste momento pelos nossos irmãos, pela igreja, pela nossa igreja, continuar clamando ao Senhor pela vida de cada um. Deus sabe das reais necessidades que cada um tem, cada um de nós temos as nossas necessidades, e vamos continuar orando também, meus irmãos, por essa pandemia. Temos visto aí situações que têm nos preocupado um pouquinho mais, hospitais superlotados, situação quanto antes, vivendo essa pandemia aí, que somente Deus poderá nos livrar. Ele vai nos livrar no momento certo, Ele vai tirar essa situação da nossa vida, da nossa terra. Por isso nós precisamos continuar clamando ao nosso Deus. E vamos também lembrar sempre lá dos hospitais, dos enfermos, dos asilos, abrigos, albergues, pessoas em situação de rua. Vamos também continuar clamando pelos nossos governantes, para que eles sejam usados por Deus para melhor conduzir os nossos municípios, os nossos estados, o nosso país como um todo. E se os irmãos quiserem fazer algum pedido, algum agradecimento? Alguém? Agradecimento, né? Amém. Amém. Muitas bênçãos, né? São realmente chuvas de bênçãos, né? Verdade. Ok? Vamos orar, né, da irmã, como é que ela chama? Ivonete, né? Nossa irmã lá de Volta Redonda, precisando muito das nossas orações, irmãos. Ela vai internar hoje, né? Vai tentar internar hoje, não está conseguindo internação lá em Barra Mansa. Hoje ela vai lá para Barra de Piraí, ver se consegue internar lá. Vamos orar para que Deus abra as portas para ela e também para tantas outras pessoas, né, que estão talvez necessitando de uma internação, mesmo outra doença, que não seja o Covid, mas não estão achando vaga nos hospitais. Vamos orar para que Deus abra essas portas, que os recursos cheguem, que as pessoas possam ser tratadas conforme todos nós merecemos. Eu vou pedir o nome dele, irmão, que nos eleve nessa oração. Senhor Deus e Pai, pela presença ainda, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por infinita misericórdia, Pai, por estarmos reunidos aqui, Deus, louvando e agradecendo o teu nome, para podermos aprender mais de ti, sabe? Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor continue fortalecendo os nossos corações, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pelos nossos amados irmãos, ó Pai, que temos tido a oportunidade de revê-los, ó Senhor. Alegria muito grande poder estar nos reunidos aqui, ó Pai. É uma vitória ainda maior, Senhor, que essa pandemia, às vezes, não temos tido a oportunidade de nos vermos, ó Pai. Ver o seu poder abraçar, ó Deus, somos muito gratos por sabermos que cada um deles está bem. Na mesma sorte, Senhor, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a cada uma dessas pessoas que estão internadas,
algumas em estados graves, outros internados em hospitais, sem poder receber visita de familiares, ó Deus, de amigos, assim como o nosso trabalho de visitação, não estamos podendo realizá-lo, ó Deus, devido a essa pandemia. E quando era feito, ó Deus, sentimos que tem pessoas carentes de conversa, pessoas que precisam ouvir mais de Ti. E mesmo sabendo que não podemos fazer isso, ó Deus, cremos que o Senhor está no controle de tudo. Então que o Teu Santo Espírito, Deus, venha estar acalentando o coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus, e que elas não venham esquecer, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, de dificuldade que elas estão enfrentando, o Senhor sempre estará junto com elas. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa dar um fim nessa pandemia, Senhor. Amém. Ó Deus, para nós, ó Pai, cada dia está se tornando um incômodo ainda maior, ó Senhor. Não só pelo fato de muitas e muitas pessoas terem morrido por causa disso, que com certeza isso é o maior impacto, mas hoje tem familiares chorando, ó Deus, pessoas tristes, ó Pai, os hospitais estão com os leitos superlotados, ó Senhor, e não podemos te dar um louvor, ó Pai, assim como o Senhor merece na tua casa, por causa de algumas restrições, ó Senhor. Muitos dos teus servos não têm conseguido vir na tua casa, ó Pai, porque não pode vir, porque estão se prevenindo dessa doença. Em nome de Jesus, o Senhor estenda as tuas mãos misericordiosas no tempo teu, ó Pai, o Senhor venha dar um fim a tudo isso. Amém. Porque cremos no teu milagre, cremos, ó Deus, que o Senhor certamente, ó Pai, tem um propósito em tudo que acontece aqui na terra. Nós não sabemos o que é, muitas vezes, ó Deus, ficamos até tristes. Tem alguns de nós que chegam até a murmurar contra Ti. Então, somente nós viemos aprender, ó Deus, apenas esperar em Ti, sabendo que o Senhor, que deu o único filho que tinha em favor de nós, certamente estará cuidando de cada um de nós em meio a todas essas dificuldades. Amém. E a irmã, ó Deus, que está em Pabarro Piraí, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, venha preparar, meu Deus, um leito para ela, para que ela possa estar lá, possa ser atendida e que venha correr tudo bem, segundo a tua vontade e a tua misericórdia. Amém. E não só ela, Senhor, mas a tantas e tantas outras pessoas que têm tido que esperar em casa por uma oportunidade de se tratar, ó Deus. Quantas delas nem é sobre o Covid, ó Pai? Quantas pessoas não têm morrido dentro de casa, ó Senhor, porque não podem ir para os hospitais, ó Pai, porque não tem vaga. Que em nome de Jesus, ó Senhor, o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas, ó Pai. As que também estão na prisão, ó Deus, sem esperança, ó Pai. Aquelas, ó Deus, em que as mães e os pais ainda têm orado por elas, ó Deus, buscando, clamando em favor de um milagre teu. Que em nome de Jesus o Senhor venha transformar a vida, os corações, para que essas pessoas também venham alcançar a tua misericórdia, a tua bondade. E quanto aos nossos políticos, que aparentemente, ó Deus, que aos nossos olhos não têm feito nada, ó Pai, em favor dessas coisas que têm acontecido, que em nome de Jesus o Senhor venha colocar sabedoria no coração de cada um deles. Que essa nova fase que se inicia, ó Deus, com essa troca de muitos que irão sair, outros que irão entrar, que as pessoas que irão entrar, ó Deus, venham pelo menos ter temor ao Senhor, ó Pai, para fazer aquilo que te agrada, porque a tua palavra diz e nós acreditamos que feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Então, em nome de Jesus, coloca sabedoria nessas pessoas, ó Deus, porque é de se preocupar que até pouco tempo, aparentemente, essa pandemia tinha dado uma trégua, ó Deus, e teve liberações desnecessárias, ó Pai, devido à política, e agora que a política acabou, as coisas têm sido fechadas de novo, ó Deus. Tantos e tantos comerciantes que se prepararam para o Natal, para poder vender alguma coisa, pessoas que dependem desse dinheiro, agora certamente irá passar por dificuldade. Que o Senhor também tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, os nossos políticos venham ter temor ao Senhor e não ao dinheiro, ó Pai, para que no tempo teu, ó Deus, nós também venhamos poder colher os frutos, ó Pai, de uma nação que te serve. É isso que nós te pedimos, crendo que certamente o Senhor está ouvindo as nossas orações. Amém. E no teu tempo o Senhor transformará o nosso país e tantos outros também. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos que abrem em Josué. Josué capítulo 2. Vamos ler o versículo de 9 a 11. Josué, capítulo 2, versículo de 9 a 11.
Amém? Você na sua casa, se você puder também, abre aí a sua Bíblia, em Josué, capítulo 2, nós leremos de 9 a 11, onde diz a palavra do nosso Deus. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Amém, irmãos? Essa passagem aqui é muito conhecida nossa, né, meus irmãos? Onde Josué manda lá 2 espias a espiar a cidade de Jericó, para ver como que era a cidade, porque eles estavam já no tempo de atacar Jericó e tomar Jericó, conforme estava designado para isso. E ao chegar lá na cidade, lembramos bem que os 2 homens eram caçados pelo rei lá de Jericó, pelo governante de Jericó, pelo povo de Jericó, e aprouve uma mulher jogada à margem da sociedade, uma prostituta que vivia de vender o seu corpo, a esconder esses 2 moços, esses 2 espias, para que eles não fossem pegos do povo lá de Jericó, e assim eles pudessem voltar a Josué, dando o relatório do que eles tinham visto lá em Jericó. E nós sabemos também, meus irmãos, que essa mulher, Raabe, ela pediu àqueles homens: quando vocês atacarem aqui a cidade, lembre-se de mim, lembre-se da minha família, porque eu conheço o Deus de vocês, eu sei o que ele fez, eu sei que ele abriu o Mar Vermelho, eu sei todas as proezas que vocês fizeram através do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então, quando vocês vierem, lembre-se de mim, lembre-se da minha família. Então, os irmãos lembram muito bem dessa passagem, irmãos. E sabemos também que quando eles foram tomar a cidade, ela foi poupada e foi levada juntamente com eles, e também a sua família. E esse fato foi tão importante na vida dessa moça, irmãos, que ela não só foi salva, como foi salva a sua família, como ela se tornou antepassada de Jesus. Na genealogia de Jesus, a gente observa que Raabe está lá. A gente vê a importância dela nessa questão, e foi relatada na Galeria da Fé, lá em Hebreus também está o nome de Raabe, pela sua fé extraordinária que ela teve no nosso Deus, que nem era o Deus dela, mas que passou a ser posteriormente. Então, esse é um pequeno resuminho aqui desses versículos que nós lemos, meus irmãos, e eu quero tirar uma lição, apenas uma lição para nós desse texto. Antes da lição, irmãos, eu queria só fazer um lembrete aqui para nós. Assim como Raabe salvou ela e a família dela, assim como Noé, através dele, o único homem justo naquela terra, a família dele foi salva do dilúvio. Olha a importância de nós andarmos no caminho do Senhor para com a nossa família. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa família, ela recebe tanto as bênçãos quanto as maldições. Se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós vivermos conforme a palavra do Senhor, mesmo que a nossa família não esteja ainda na presença do Senhor,
nós cremos que ela está sendo abençoada por Deus, porque há exemplos na Bíblia em relação a isso. Então não devemos desistir, né, quando nós temos nossos familiares que ainda não estão na presença do Senhor. Isso não diminui e nem troca, né, meus irmãos, porque a salvação ela é individual, mas bênçãos são derramadas sobre a nossa família quando nós somos fiéis ao Senhor, como o contrário é verdadeiro, né? Davi errou, um grande erro, e talvez a família dele, que não tinha nada a ver com o erro dele, pagou pelo erro que Davi cometeu. Então, tanto para o bem quanto para o mal, a nossa família ela é afetada. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque não traz consequência só para nós, traz consequência para todos que nos cercam. Então, talvez alguma coisa está acontecendo com a nossa família, talvez algum ato nós ainda estamos praticando que está desagradando a Deus e que está afetando todos aqueles que nos rodeiam. Então, é uma lembrança para nós aqui, irmãos, que quando nós seguimos ao Senhor, a nossa família com certeza será abençoada. Agora, a lição que eu queria tirar para nós aqui desse texto, meus irmãos, nós bem conhecemos a história aqui, como nós falamos, que Raabe era uma prostituta, ela ficava bem no centro lá da cidade de Jericó, onde tinha muitas pessoas que andavam, muitos viajantes, e ela ficava num lugar estratégico para poder exercer, né, entre aspas, a sua profissão. Então ela era jogada à margem da sociedade, como hoje também são aquelas que praticam essas coisas. Mas essa lição que eu quero tirar para nós aqui, meus irmãos, que quando Deus vê uma fé verdadeira de uma pessoa, quando a pessoa declara uma fé verdadeira no Senhor, como ela declarou, se nós observarmos aqui o versículo, versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, que fizestes aos reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão. Desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Aí venha, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então ali ela declara, esse realmente é o Deus Todo-Poderoso. Não é esses deuses nossos aí que nós deusamos, esses deuses aí de barro, de ferro, de Deus com D bem minúsculo. Não, é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando a pessoa declara essa fé em Deus, meus irmãos, em Jesus, ele não olha para a profissão, ele não olha na cor da pele, ele não olha na condição financeira, status social, muito menos no tamanho do pecado. Deus não olha para essas coisas. Então, quando a pessoa se converte, mostra verdadeiramente a sua fé, aquela fé genuína no nosso Deus, ele perdoa os pecados. Então é uma lição que nós devemos tirar para nós, irmãos, que muitas vezes nós, nas nossas incredulidades, nós falamos, aquela pessoa ali não tem jeito não, aquela ali é, como alguém fala, só Jesus na causa, né? Não podemos pensar assim. Todos podem vir ao arrependimento, seja o maior bandido na face dessa terra, seja a pessoa mais ruim que já existiu neste mundo, se ela se converter, se ela mostrar sua fé verdadeira a Deus, Deus perdoa o pecado dela. Então é uma lição para nós, irmãos, que muitas vezes nós, igrejas, somos incrédulos em relação a essas coisas. Não vou lá para aquele lugar não, porque em vez de eu ir para lá, deixa eu ir para lá, que lá é melhor, porque lá, o pessoal lá não tem ninguém lá que se converte. Lá todo mundo faz igual Jonas fez, né? Não vou para Nínive, não, aquele povo lá nem merece. Às vezes a gente fala, aquele povo lá nem merece. Eles merecem é perecer no fogo do inferno mesmo. Então, serve, meus irmãos, como lição para nós. Deus não olha para a cor de pele, condição financeira, status social. Ele não olha para nada disso. Ele olha para uma verdadeira fé genuína.
Então essa moça foi tão forte a fé dela que foi salva ela, a família dela, ela virou ancestral de Jesus e ficou registrada na galeria da fé. Olha que mudança extraordinária na vida dessa mulher, de prostituta, jogada à margem da sociedade, a uma mulher totalmente como virou modelo, exemplo, padrão a se viver e registrado na Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, que nós possamos agir conforme Deus age. Não podemos jamais fazer acepção de pessoas. Não vamos deixar que talvez o nosso olhar humano, irmãos, faça com que não falemos de Jesus para as pessoas. Talvez a gente passe ali e tem alguém sentado na calçada, talvez um pouquinho embriagado, e a gente dá até a volta no quarteirão para não passar perto daquela pessoa. Ou talvez a gente viver em outras situações que não adianta, você vai perder tempo, vai pregar à toa, você vai gastar saliva à toa. Que esse exemplo possa mostrar para nós que todos são alvos do amor de Deus. Todos são alvos da salvação. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, assim como Deus não fez e não faz. Até porque se Ele fizesse acepção de pessoas, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui, né? Tantos pecados que nós já cometemos, tantos erros, tantas iniquidades que nós já fizemos no decorrer da nossa vida. Então, se não fosse pela misericórdia dele, se ele não fizesse, se ele, melhor dizendo, fizesse acepção de pessoas, eu creio que nós não estaríamos aqui nessa manhã, e muitos não estariam mais, ou talvez todos, porque só a graça de Deus pode nos alcançar, porque somos falhos, pecadores, e dependemos da graça do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos tirar esse exemplo de Raabe. Tem muitos outros exemplos na vida dessa moça, mas eu queria guardar esse exemplo para nós. Lembremos sempre disso, nós, igreja, você na sua casa, lembre-se disso. Não façam distinção de pessoa. Creia que todos são alvos do amor de Deus e que nós devemos pregar a todas as pessoas. Ide, portanto, pregai o Evangelho a todas as nações. Então não devemos olhar jamais a situação, a condição financeira das pessoas, o status social, a cor da pele, a religião que ela professa. Devemos pregar Jesus, a mensagem da cruz, mostrar para as pessoas que elas precisam de Jesus para serem salvas, assim como foi Raabe. Amém, irmãos? Então nós vamos ir para a nossa EBD, né? Vamos estudar hoje sobre a vida de um grande homem também usado por Deus, uma história magnífica desse moço, e eu creio que vai ser um ensinamento precioso para nós. Então, irmão Ailton está com a palavra, e que Deus abençoe o irmão nessa bela lição que nós teremos pela graça de Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que nos escuta aí através da página da igreja no Facebook. Estamos aqui nesta manhã para falarmos um pouquinho mais sobre a questão da adversidade. Sempre nós vivemos no passado, no presente, e viveremos também no futuro, enquanto cristãos, momentos de adversidade.
É claro que o momento que nós estamos vivendo de adversidade é um momento único para a nossa geração. Eu acho aqui que nenhum de nós viveu esse momento de adversidade, sofrendo assim esse momento da pandemia. O título da lição hoje nos fala, quando a adversidade é a falta de recursos. E temos que entender que há dois tipos de recursos. Há aquele recurso que está relacionado à matéria e há aquele recurso que está relacionado à nossa vida espiritual. Um vive em detrimento do outro. Há muitas pessoas que às vezes vivem uma adversidade por falta de recurso espiritual. E às vezes, pessoas também que vivem a falta de recurso espiritual porque faltou o recurso material. Então, aquilo que Agostinho, que é o chamado pai da igreja, dizia: a virtude está no meio. Não podemos ter mais nem menos. Não podemos ter excesso de um ou carência do outro, ou vice-versa. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a situação de Eliseu. Semana passada eu não pude estar presente, mas eu havia preparado a lição. Nós iríamos falar sobre Elias, que o pastor deu início, depois a irmã Fernanda deu continuidade. Eu assisti depois a live, e foi muito bem colocado aqui a respeito de Elias. Nós sabemos que Eliseu é um sucessor de Elias. Eu acho que a adversidade de Eliseu começou com a ausência de Elias. Às vezes é comum a gente colocar a nossa esperança, o nosso sustento, o nosso embasamento, nos estribamos muitas vezes na questão do líder. Eu me lembro que quando, em 1980, quando eu me converti, aqui na igreja metodista tinha um pastor muito dinâmico, reverendo Lúcio Mendonça da Fonseca. Até hoje é uma pessoa de muito respeito na igreja metodista, é um homem de muito caráter, e deve estar até uma certa idade. Quando ele me converti, ele era jovem, estava recém-formado e veio para Lima Duarte. Eu me lembro quando aquele jovem foi embora, eu senti muito a sua falta. Então eu acho que a adversidade de Eliseu estava muito ligada à partida do seu mestre, que era Elias. Ele estava agora com uma grande responsabilidade de assumir a sucessão de Elias. E é interessante que quando se trata de liderança, principalmente liderança assim, ligada às coisas espirituais, parece que nos traz uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade sendo maior, a adversidade vai ser um tanto maior também. Então nós vamos tentar focar aqui nesta manhã sobre recursos espirituais, recursos materiais, um em detrimento do outro. Nós sabemos que tem pessoas que às vezes a vida dele melhorou muito, os recursos foram providos através do encontro com Cristo. Era uma pessoa que às vezes vivia de uma forma desonesta, vivia de uma forma assim esbanjadora, com seus recursos materiais. A partir do momento que ele se converteu, ele começou a equilibrar os seus recursos materiais. E o contrário também, pessoas que às vezes viviam uma vida tranquila, viviam sem a própria questão da diversidade de recursos, a partir do momento que abandonou a Cristo também perdeu tudo, começou a ser um caloteiro, começou a viver uma vida totalmente miserável.
Não estou pregando prosperidade não, tá, irmãos? Estou só fazendo uma relação de uma coisa com outra. Como que é fundamental Deus na nossa vida. Como que é fundamental para nós a conversão, né? Em todo sentido da nossa vida. A conversão, ela nos traz mudanças, né? Tanto interior, quanto também nas questões materiais exteriores, né? Vamos abrir as nossas Bíblias aí no capítulo 4, que é o nosso texto básico, né? Texto fundamental aí. Capítulo 4, 2 Reis, do verso 38 ao 41. Está aí na tela aí, né? 2 Reis, capítulo 4, verso 38 até o verso 41. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e faça essa leitura juntamente conosco. O texto tem um título que vai falar sobre a morte que havia na panela retirada. A morte que havia na panela retirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou umas parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquínidas, e veio e a cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos, eu lembrei de um testemunho aqui. Quando eu era criança, a irmã Luizinha de Paula, aqui quem conheceu ela só o irmão Domingos e a irmã Maria, provavelmente, né? A irmã do seu Rodrigo Marciano, foi um dos prefeitos da cidade. Ela tinha um disco de vinil que falava sobre o testemunho de um pastor chamado Pastor Guaraci. Esse pastor Guaraci, ele era pastor, mas muito contra a mãe. A mãe era totalmente contrária à condição do filho ser crente. E ele trabalhava, e segundo o testemunho, certa feita, ela colocou veneno na comida do filho. E, como de costume, ele levantou a vasilha para agradecer a Deus. E daí a pouco a mãe esperando, né? Mas para a glória de Deus e para a surpresa dela, né? O Deus que o filho servia, ele não morreu pelo veneno que ela havia colocado na sua comida. Então ali, segundo o relato do pastor, ela caiu em pranto diante do filho e falou: de hoje em diante, o seu Deus é o meu Deus, e você vai ser o verdadeiro servo que você deseja ser de Deus. Então ele se tornou um pastor e ele dava então esse testemunho a respeito da condição que a mãe o colocou, né? Bom, e são fatos, irmãos, que nós acreditamos que é verídico pela fé. Pela fé. Principalmente quando se trata de algo inocente. Aqui nós estamos diante de uma situação que Eliseu, o
moço de Eliseu, o servo, o discípulo, ele não sabia que essa erva era uma erva daninha, era uma erva venenosa. Porque ela tinha aparência de um fruto nutritivo, né? Ela tinha aparência de um fruto gostoso, de um fruto que pudesse realmente dar um tempero, né? Um sabor a mais naquela sopa. Trazendo para a nossa vida diária, né? Para a nossa lição de vida, o mundo também nos oferece frutos aparentemente, né, chamativos, né, frutos que podem nos levar a um grande engano. O pecado, ele nunca vem com aparências desagradáveis. Aquele inimigo que nós aprendemos com os nossos avós, com os antepassados, que era feio, de barba, de chifre, lê do engano. O pecado, ele começa muitas vezes prazeroso. O pecado, muitas vezes, ele começa de uma forma que provoca, às vezes, o seu emocional, trazendo momentos de felicidade, momentos de, aparentemente, de paz. Então, nós temos que entender que o pecado, ele é sutil. Então, a questão da morte na panela aqui, ela nos traz uma reflexão de que é preciso nós termos cuidado com as aparências, né? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com uma adversidade que, às vezes, nós muito contribuímos para que ela pudesse acontecer. Muito contribuímos. E, às vezes, nem sempre com total maldade. Às vezes, naquela expectativa de que aquilo realmente é bom, que nós estamos certos. Estamos no caminho certo. E, ao final, nós percebemos, então, que é apenas mais uma armadilha do inimigo, mais uma falcatrua que é praxe do inimigo. Então, a nossa lição de hoje, ela tem uma introdução que diz o seguinte: há um quadro de escassez de alimento na terra de Igal, gerando fome e dificuldade de encontrar alimentos, porque o povo deixou de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e dedicaram-se aos deuses das nações pagãs. Irmãos, se nós observarmos, grande parte das nações que vivem em momentos com maior dificuldade, principalmente com relação à questão da desnutrição, da mortalidade infantil, ela tem uma ligação muito grande com o abandono ao Deus vivo, ao Deus do cristianismo, ao Deus dos cristãos. Podemos observar bem isso. Se nós fizermos uma análise, as nações que mais sofrem a opressão, é claro que tem outros fatores também, que nós vamos mencionar aqui, que não está dentro do contexto da lição, mas a grande maioria dessas nações vivem numa total idolatria e descaso pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro. Podemos observar isso. Há uma conexão muito grande nesse sentido. Então, esse povo, eles viviam distante do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. Servia o quê? Servia a um Deus pagão, né? Servia um Deus pagão. Entretanto, mesmo diante desse cenário de fome, ainda assim conseguiram vivenciar as intervenções divinas, mediante a sua providência e cuidado. A pergunta que se impõe é: o que fazer diante desse quadro de fome na terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar um mundo que prepara um alimento venenoso, capaz de roubar-lhe a comunhão com Deus? Meus irmãos, o pecado, ele começa minúsculo. O
pecado ele é muito parecido com uma lepra. A lepra nunca doma o seu corpo todo. Ela começa com pequenos ferimentos, pequenas vermelhões, né? E ela vai tomando até formar-se o corpo todo. É como se fosse um sarampo da alma, né? Nunca aparece de uma vez. Então assim o pecado, ele é gradativo. Nós vivemos num país em que nós temos grande parte da nossa juventude perdida. E grande parte dessa juventude que está perdida começaram com pequenas porções de bebida, pequenas porções de drogas, pequenos momentos levados pelas companhias jamais letradas nesse sentido, e depois daí perderam-se totalmente e não acharam mais o caminho de volta. Quantos crimes, superlotação que nós temos hoje de presídio, e que começaram às vezes por pequenas atitudes. Então é preciso a gente estar atento, principalmente nós que somos pais, né? No meu caso, minha filha já está mais adulta, mas tem o irmão dele, o pastor, que tem filho pequeno. É preciso que a gente esteja atento, porque uma vez provado esse fruto, depois vai ficar difícil retornar, se livrar desse veneno mortífero, que são as drogas, as bebidas, a prostituição. Né? Quantos jovens têm colhido frutos terríveis, e quantos são levados mesmo até a morte? Nós temos um índice de juventude que morre precocemente justamente por causa disso. É o que nós chamamos de morte na panela. Então a igreja ela tem que estar realmente atenta às necessidades da sociedade, exatamente para que isso seja evitado. Que a nossa juventude possa ser alcançada, não somente a nossa juventude, toda a igreja, né? Mas a juventude especial, que são a presa mais fácil. Nós todos aqui já vivemos uma adolescência, né? Quer seja em outras épocas, quer seja na época atual, todos nós vivemos um período de adolescência. E nós sabemos quanto nós somos frágeis na nossa adolescência. O quanto nós vivemos a ilusão. Aqui em Lima Duarte tinha um cinema, né, muitos anos atrás, né, onde a farmácia do Elco, mais ou menos, não era assim, mais ou menos naquele terreno ali, né? Farmácia do Elco, mais ou menos com corda ali, dividindo ali, tinha um cinema ali. E como eu gostava, meus irmãos, de ir para o cinema, né? Assistir alguns filmes de faroeste, de Jango, Sartana, aquela coisa toda, coisa muito antiga, estou falando coisa muito antiga aqui, né? E eu gostava de chegar em casa e repetir aquelas atitudes que eu via ali, cavalos caindo, tiros, aquela coisa toda, né? Não era comum para nós naquela época, nem televisão não tinha aqui praticamente na cidade, né? Pouquíssimas casas tinham televisão. Então nós, adolescentes, os adolescentes são muito vulneráveis, são muito fáceis, presas fáceis de ser levados. Mas nós não podemos cuidar também que nós, enquanto pecadores, somos presas fáceis também. O pecado nem sempre ele vem com a aparência do mal, ele vem com a aparência boa, exatamente para nos cativar para o mal, para nos levar para o caminho que às vezes nós achamos que estamos agradando, estamos vivendo uma religião social que não tem nada a ver, e acabamos deixando nos levar e assim entrarmos num atoleiro, quem sabe até para a eternidade, né? Segundo Reis, então, fala o seguinte: há uma narrativa em que mostra o profeta Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, exercendo o seu ministério como profeta de Deus, ao norte do reino de Israel, trazendo um grande milagre em Gigal, removendo o veneno de um caldo que poderia tirar a vida de muitos. Ele fazia algo precioso no seu retorno a Gigal. Estava com seus discípulos ensinando-os a palavra de Deus. E através desses discípulos, a mensagem de Deus chegaria a todo o povo. Irmãos,
A palavra de Deus, ela é um antídoto para qualquer veneno que seja da sociedade. A nação cujo Deus é o Senhor é uma nação que ela é diferenciada. Se nós pegarmos a história do protestantismo, quando ele se expandiu, as nações que o abraçaram, hoje não, hoje já mudaram, infelizmente. Olhar para o país de Gales, olhar para a Inglaterra hoje, olhar para uma Suíça, olhar para uma Alemanha, olhar para os Estados Unidos, hoje está tudo diferenciado. Mas enquanto eles estavam em comunhão com Deus, enquanto eles buscavam a palavra de Deus como centro, enquanto o centro administrativo desse país tinha como lei máxima, antes da Constituição, a palavra de Deus, eram nações muito bem-sucedidas, eram nações muito felizes. Então, o servo de Deus, a principal incumbência de um servo de Deus para realmente solucionar problemas deve ser, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Não tem outra autoridade, irmãos, numa igreja, numa família, numa sociedade, que seja a palavra de Deus. Uma igreja bem organizada é interessante, com bom estatuto, com bom regimento, mas ela tem que ter como regra de fé e prática a palavra de Deus. Então Eliseu, sendo um sucessor importantíssimo de Elias, ele frisa, centraliza a sua liderança em ensinar a palavra de Deus. E hoje é um desafio muito grande, meus irmãos, que são poucos os lugares que têm ensinado a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm, como se diz, até floreado um pouquinho a palavra de Deus, trazendo uma aparência de negociação entre o pecador e a palavra de Deus, abrindo atentos que não tem na palavra de Deus, exatamente transformando isso num fruto atrativo. As pessoas não querem mais falar de pecado, as pessoas não querem falar mais de arrependimento, as pessoas estão contextualizando a palavra de Deus. Não existe contextualização da palavra de Deus, não. A palavra de Deus sempre foi e será atual. A palavra de Deus não vai perder a sua essência, que é o recado de Deus, não. Então aqui Eliseu foi bem claro, foi bem claro, taxativo, em anunciar a palavra de Deus para o povo. Quando o povo estava a ensinar, percebe que estes estão com fome, e pede ao seu servo que coloque uma grande panela no fogo, para que nela fosse preparado um caldo para saciar a fome. Mesmo diante de um quadro de fome e escassez de alimento, o profeta pede que se coloque, pede que se coloque no fogo uma grande panela, para saciar a fome de todos que ali estavam presentes, ouvindo a palavra de Deus. Aí que entra, irmãos, uma questão muito interessante da igreja, a igreja cristã, que é a questão da ação social. O pastor colocou aí no grupo, sobre as 2 cestas básicas que foram montadas aqui. A igreja tem uma grande necessidade, irmãos, de principalmente a palavra espiritual, mas também o alimento material, o alimento físico. A igreja que não está disposta a ser fraterna, a ser, como se diz, a doar também o alimento material, ela não está fazendo o seu papel de uma igreja cristã. Então Eliseu estava ali fazendo 2 coisas ao mesmo tempo:
falando para as pessoas como sucessor de Elias, da palavra de Deus, e também matando a fome das pessoas. A semelhança de Jesus, quando virou para os discípulos: mas vamos dar de comer para eles. Mas como, Senhor? Temos tão pouco, né? Alguns peixinhos aqui, uns pãezinhos. Não, mas vamos dar de comer. Então a igreja ela tem que ter também ação social, principalmente nesse momento de adversidade, irmãos, em que as pessoas estão carentes, carência de emprego, carência de alimento mesmo. Às vezes não tem condição nem de largar seus filhos em casa para ir para um trabalho, para trazer o alimento para casa. Então aí entra o papel da igreja. Aí entra o papel da igreja, esquecer da sua luxúria, esquecer das grandes catedrais e ir ao encontro do faminto. É isso que o Wesley fez na Inglaterra no século XVII. Quando ele percebeu que a Inglaterra vivia um caos econômico, um caos moral, político, ele começou a sujar os tapetes maravilhosos das catedrais anglicanas, trazendo o quê? As crianças de ruas, os alcoólatras, aqueles que usavam o ópio, trazendo para dentro dos templos e alimentando eles e ensinando eles a palavra de Deus. Isso é função da igreja. Então Eliseu está nos mostrando aqui que a igreja, além de espiritual, ela tem que ser também uma igreja social. Isso faz parte da igreja. Nós temos que olhar o ser humano como um todo, né? Como parte. Há muitas denominações: não, mas você tem que estimular a pessoa a adquirir. Sim, nós temos que fazer um trabalho também. A igreja não vai ser especialista a vida inteira na vida da pessoa. Tem que traçar meios, levar ele também a adquirir depois, andar com as suas próprias pernas. Isso sim, mas também não pode negar, como muitas vezes nega, às vezes na desculpa de não querer ajudar, nega também. Ajuda levando a pessoa a um estilo de uma fé que não é muito correta. Há também uma fome na terra, levando muitos a saborear o que o mundo oferece. Não reconhece que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-o a saborear um veneno que mata a vida cristã. Como evitar o sabor das ervas perigosas? Irmãos, nós sabemos que o pecado traz graves consequências na vida das pessoas, na vida da família, na vida da igreja, na vida da sociedade. E muitas pessoas, irmãos, não gostariam de pecar. Pecam porque falta de conhecimento. O que Jesus sabiamente disse certa feita? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então Eliseu estava fazendo um trabalho ali, exatamente numa comunidade onde o povo vivia uma verdadeira diversidade. Carência espiritual, mas carência também material. Eu não me lembro qual pensador evangélico que disse uma vez: ele olhou num país miserável e ele olhou e disse: essa nação carece de duas coisas. Ela carece de pão e salvação. De pão e salvação. Então é preciso que nós, enquanto igreja, estejamos atentos às necessidades das pessoas também. E quando nós estamos atentos às necessidades das pessoas, traçar para elas também que é possível, através de uma vida cristã equilibrada, séria, também ter uma vida independente, ter uma vida de liberdade, uma vida de conquista. Não que ele vai ficar rico, não que ele vai fazer da igreja uma caixa econômica, fazer da igreja uma casa de câmbio, não, absolutamente. Mas ele pode. O dinheiro que ele gastava com os vícios, agora ele tem economia para trazer comida para a família. O dinheiro que ele gastava na prostituição, agora ele tem dinheiro para trazer para a família. Isso se aprende na igreja. Isso se aprende da palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é um livro conhecido como o livro dos livros. É um livro sobre todos os livros, porque tem tudo aqui.
Então Eliseu estava trazendo o quê? 2 ensinamentos para as pessoas. Levando as pessoas a entenderem que precisavam do pão espiritual, mas também dando o pão material. Isso é a função de uma igreja cristã séria, uma igreja responsável com a causa de Cristo. Porque Cristo nos deu esse exemplo também, de alimentar as pessoas espiritualmente, mas também alimentar materialmente. Amém, irmãos? Até aí? Tudo bem? Alguma pergunta, algum questionamento? Se eu não souber, o pastor está do lado aqui, tá, gente? Pastor. Bom, continuando aí. Porém, ele disse: trazei, pois, a farinha. Irmãos, todo problema tem uma solução diante de Deus. Às vezes nós somos impacientes, né? Às vezes nós somos, como se diz, não somos muito persistentes com relação aos nossos problemas. Eliseu então falou: ó, essa sopa ela tem solução. Ele disse: trazei, pois, a farinha, e deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Nós estamos, irmãos, vivendo numa verdadeira panela com veneno, onde as pessoas realmente têm ingerido uma quantidade de veneno. Com essa internet, então, irmãos, nosso Deus. Olha, você tem que contar nos dedos no ponto de um ônibus, dentro de um ônibus, numa praça, quem não está com esse troço na mão, ingerindo veneno, e bebendo coisas mortíferas, espiritualmente falando. Nós temos esse aparelho, todos nós temos. Mas o uso mal desse aparelho é um veneno. A televisão é um veneno. As literaturas que andam por aí afora é um veneno. Então Eliseu está deixando claro que o veneno está aí, mas não remédio para ele. Nós precisamos de realmente colocar, como se diz, um tempero desse veneno, essa panela que nós estamos convivendo com ela no dia a dia. E parece não, tenho certeza, né? Que com essa pandemia, essa diversidade ela cresceu mais. O índice de divórcios, irmão, subiu um tanto. Isso é estatística que está mostrando, não estou falando mentira não, estou falando que eu ouvi na televisão, noticiário, telejornal. Violência doméstica. Como se diz, as delegadas, principalmente as delegadas são mais, frisam mais, e de fora tem várias, delegada da mulher, estão frisando que as mulheres não estão procurando a delegacia porque os homens não estão deixando, estão prendendo dentro de casa. Ou seja, estão sofrendo e acuadas, presas. Então, meus irmãos, somente um homem, uma mulher de Deus é capaz de viver os momentos de adversidade com equilíbrio. Somente. Não tem outra solução para o momento de adversidade se não formos buscar um equilíbrio na palavra de Deus. Não tem. É preciso que a palavra de Deus deixe de ser enfeite nos nossos lares. É preciso que a palavra de Deus deixe de ser apenas um livro bonito nos nossos caminhos, nas nossas estantes, nas nossas mesas, principalmente agora no Natal, Muitas vezes coloca-se a palavra de Deus, coloca um outro adorno, relacionado ao período do advento, e ali ela fica, O sujeito até acender uma vela e pegar fogo, com todo respeito para nós. Na palavra de Deus, em Mateus 28, 29, já citamos aí, Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais,
não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Aquele discípulo que apanhou as ervas venenosas tinha prazer em servir, mas não conhecia o que estava apanhando para servir. Escola dominical, irmãos. Vamos convidar os nossos irmãos a estarem conosco. Estudo das quarta-feiras. Vamos conhecer. Talvez as pessoas tenham até uma boa intenção. Quantos cristãos a gente vê, irmãos, que tem uma tão boa intenção, tem um coração maravilhoso, mas erra porque não conhece. E quando conhece, são uma bênção nas mãos de Deus. É um verdadeiro instrumento. Eu falo que eu conheço pessoas que se converteram muito depois de mim. E hoje são uma bênção nas mãos de Deus. E eu que nasci no Evangelho, às vezes nem tanto. Por quê? Erravam porque não conheciam as Escrituras do poder de Deus. Aquele discípulo de Eliseu estava apanhando aquele fruto pela aparência, porque não conhecia. Então muitas pessoas que estão errando isso são pessoas maravilhosas. São pessoas mais dignas do que muitos que estão nas portas das igrejas, muitos que fazem parte do ministério, muitos que fazem parte da Santa Ceia, muitos que desceram o batismo nas águas. São pessoas boas, mas não conhecem. Estão comendo frutos errados, estão apanhando frutos errados porque não conhecem. Falta de conhecimento. Ele errou ao apanhar as ervas daninhas por não conhecê-las. Como temos errado por não conhecer a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossas vidas? É uma reflexão para nós, irmãos. Como nós temos errado? Como falta em nós, às vezes, conhecimento ainda da palavra de Deus, ou até mesmo um envolvimento maior com a palavra de Deus. Porque tem pessoas, às vezes, que têm um certo conhecimento, mas ele não quer ter o quê? Um envolvimento com aquilo que ele conhece. Não é? Ele não quer se libertar através do conhecimento. Precisamos dos ingredientes da palavra de Deus para aplicar em nossas vidas, a fim de evitar que as ervas daninhas tragam escassez espirituais, pois o povo perece porque não tem entendimento, comendo do veneno porque não está saboreando o reino de Deus. O discípulo colheu o veneno para cozinhar e aplacar a fome daqueles que estavam sentindo. Porém, o veneno que existia naquelas plantas iria matar todos que provassem daquela comida. Quantas pessoas, irmãos, maravilhosas, mas que estão em caminhos horríveis. Pessoas que, a partir do momento que eles conhecem a palavra de Deus, eles se tornam pessoas excelentes, servos que estavam perdidos, desperdiçados na sociedade e que hoje têm sido um grande instrumento nas mãos de Deus. Como citou aqui o pastor Silvio, né? Sobre Raabe, tem muitas Raabes por aí afora. Muitas Raabes. E que ao ouvir a palavra de Deus, que o entender, deixa os frutos danosos da sociedade e começa a alimentar desse fruto maravilhoso, que é o pão da vida, que é Jesus. Começa a nutrir da palavra de Deus, começa a ser amigo de Jesus, começa a viver esse alimento espiritual. Pessoas que até então estavam à margem da sociedade. Né? Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós começamos a entender que a obra não é nossa, é dele, as coisas começam a ficar diferentes, até mesmo na nossa vida, que nós temos um tempinho aí de crentes, né? Quando nós começamos a entender que a obra é dele, é que ele que dá realmente o tempero para a panela, né? É ele que tira o veneno da comida, né? Como a palavra de Deus precisa ser meditada, a fim de trazer o conhecimento da vontade de Deus,
para as nossas vidas? Como precisamos saborear a palavra de Deus e assim encontrarmos doces palavras para viver? Como precisamos confiar na provisão de Deus para a vida, sabendo que Ele estará sempre conosco, nos ajudando a superar as adversidades que vivenciamos no cotidiano da vida. Irmãos, me parece que eu fiz essa pergunta semana passada, na reunião de oração aqui. O que seria de nós sem Deus, irmãos? Principalmente nessa pandemia agora. Não seria. Hein? Não seria. Não seria. Exatamente. Boa resposta. Não seria. Como é uma vida sem Deus? Como é saber que o nosso corpo aqui vai simplesmente encontrar com um túmulo frio, uma terra fria talvez, e por ali ficar para sempre? O que nos motiva, irmãos, ainda a caminhar, é essa esperança. Essa esperança de que Deus, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a uma panela envenenada que nós estamos vendo por aí afora, Ele tem um tempero para tornar a comida boa, nutritiva, agradável, sem veneno. Nós temos isso. Vamos dar graças a Deus, porque um dia nós fomos chamados a esse conhecimento. E às vezes nós somos negligentes a não repartirmos esse pão com o outro. Às vezes somos negligentes no nosso testemunho, nas nossas palavras. Às vezes pessoas estão tão aflitas aí, nós não temos esse alimento, às vezes queremos, não temos tempo, né? Queremos não sair da nossa zona de conforto, o nosso horário de lazer ou de descanso, e por isso as pessoas continuam nessa panela envenenada aí fora, né? Continuando aí, Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno, a farinha, que para ser farinha foi esmagada e moída. Pode ser comparado ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados e com sua morte na cruz fomos sarados. Jesus é o pão da vida, alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Sem o veneno, a comida servida que traz a provisão. Eu li uma vez uma expressão interessante, que eu já comentei aqui na igreja, desculpa, eu vou comentar novamente, né? Certa feita tinha um mendigo, ele pedia pão em determinado comércio, e as pessoas observavam que ele não comia aquele pão onde ele ganhava aquele pão. E curiosamente alguém um dia seguiu aquele mendigo. Eu vou ver o que ele vai fazer com esse pão. Ele pede o pão e não come. Onde ele vai com esse pão? E para surpresa da pessoa que seguiu aquele mendigo, ele estava levando aquele pão para um colega que era aleijado, que não podia andar. Moral da história, irmãos. Muitas pessoas estão aleijadas e nós sabemos como levar o pão, e nós muitas vezes não levamos. Eliseu estava levando a farinha, colocou a farinha na panela para dar fim à morte. Nós muitas vezes nos nutrimos deste pão, sabemos que ele é a solução, que ele vai saciar a fome espiritual das pessoas, que ele vai trazer um novo sentido da vida das pessoas, uma nova vida, uma nova esperança, um novo estilo de vida, e nós às vezes não comungamos com as pessoas, não repartimos esse pão espiritual para Jesus. Então a farinha, o processo que ela é feito, traz uma alusão ao processo que Jesus passou para nos dar a salvação. Como diz Billy Graham,
Um dos maiores acontecimentos que nós tivemos na face da terra não foi o homem ir à lua, mas sim Jesus descer até nós como pecadores. E Ele está entre nós. Jesus foi assunto ao céu, mas Ele continua conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nós entendemos, irmãos? Até a partida da igreja para a eternidade. Continuando aí, conhecer a palavra de Deus mostra o fruto do Espírito. Conhecer a palavra de Deus mostra o fruto do Espírito e levar Jesus, que foi moído por nossos pecados, trazendo salvação. É um desafio que recebemos do Senhor, para que, ouvindo sua voz, possamos confiar no cuidado dele, diante das adversidades e da escassez, as quais trazem fome da palavra, fome do fruto do Espírito e fome de salvação. O desafio de Jesus está posto, pois assim como os discípulos de Eliseu clamaram: ó homem de Deus, a morte na panela, muitos clamam por salvação e precisam ser atendidos por homens e mulheres de Deus que estejam prontos a ajudar nas adversidades que surgirem. Quem aceitará esse desafio? Se eu desligar esse microfone aqui, não sai a voz, não? Se eu desligar aqui, não sai a voz, não? Se eu desligar o microfone aqui, não transmite, não? Eu queria falar uma coisa aqui, eu não gostaria que fosse no ar. Então deixa, outra hora eu falo. Bom, irmãos, mas eu vou falar. Não vou citar não, mas vou falar. Certa feita, irmãos, eu vi um jovem fazer uma pergunta para alguém na porta da igreja. E a pessoa foi tão ríspida com ele, e ele saiu tão triste. E eu olhei para aquele jovem e falei: nunca mais esse jovem voltará à igreja. Não voltou mais. E hoje esse jovem está passando momentos difíceis na sociedade. O que o jovem queria era uma coisa tão bonita. Ele perguntou para a pessoa na porta da igreja: aonde eu coloco a minha coleta? E a pessoa virou para ele secamente: hoje não é dia disso. Você sabe muito bem que hoje é festa do meu aniversário. Aquele jovem, nem sei se colocou coleta, pecou, saiu da porta da igreja, nunca mais o viu. Hoje ele está em maus lençóis, coitado. Carece das nossas orações, como diz o pastor, que todos têm uma chance diante de Deus. Bom, irmãos, para nós refletirmos e agirmos, servo de Deus também sofre de adversidades. E muito mais, irmãos. Muito mais. Você quer sofrer uma adversidade maior? Aproxime-se mais de Deus. Você não quer ter adversidade? Tem um Deus social, um Deus religioso, um Deus da cultura. Não, meus pais que eram. Eu não sou assim muito apegado nesse negócio. Não. Eu sou um cristão mais tranquilo, né? Na minha casa a geladeira é mais, como se diz, ecumênica. Tem o sucozinho para minha família, mas tem uma cervejinha para o meu amigo, tem uma cachaçinha lá, no fundo do fogão a lenha. Aqui nós somos mais tranquilos, né? No meu comércio eu não vendo bebida alcoólica, mas vendo cerveja, eu não vendo cigarro, mas vendo cigarro varejo, assim vai. Aí nós não vamos ter diversidade, não. Começamos a envolver com o trabalho da igreja, começamos a testemunhar, começamos a pregar, aí nós vamos encontrar diversidade.
aí nós vamos encontrar problemas, vamos encontrar briga, no bom sentido. Nós vamos começar a ser vistos com outros olhos. Certa feita eu falei com uma pastora, falei, pastora, a nossa denominação aqui na cidade ela é muito bem vista, muito querida. Ela falou, mau sinal. A pastora virou para mim, mau sinal, viu? Se ela é muito querida, se ela é muito bem vista, é mau sinal. É sinal que ela está muito quieta, tem que parar. A partir do momento que ela começar a denunciar as injustiças, que ela começar a pregar sobre o pecado, ela vai começar a ter problema. Ela vai viver um momento da diversidade. E eu achei que eu estava agradando a pastora, né? Não estava. Então, meus irmãos, quando nós começamos a envolver, nós começamos a viver também o momento da diversidade. Principalmente com relação à questão espiritual do inimigo. Certa feita, não sei se eu já contei, tá? Eu tenho muitas histórias assim que eu posso contar. Certa feita, caminhavam caçando dois amigos, um cristão e outro ateu. E o ateu virou assim para o amigo cristão e falou, vou te perguntar uma coisa, por que vocês cristãos são tão tentados assim? E nós que somos ateus não temos tentação nenhuma. O cristão ficou quieto, não teve resposta para ele. E eles começaram a matar bicho. E quando o ateu atirava, o cristão pegava o bicho. Pegava e colocava lá dentro de um recipiente e prendia o bicho que já estava atirado. E um dos bichos que o ateu atirou ficou agarrado na árvore. Aí o cristão falou, mas vem cá, e aquele lá, você não vai pegar? Eu falei, não, aquele lá já está morto, não precisa preocupar com ele não. Aí o cristão olhou para o ateu e falou, agora eu vou te dar a resposta que você perguntou agora mesmo. O diabo não te tenta porque você está morto espiritualmente. A semelhança daquele bicho. Não é preocupação. A minha preocupação. Eu sou preocupação para ele. Você não. Então, irmãos, se nós queremos envolver, nós vamos ter problema. Problema com a família. Problema com o vizinho. Problema com o abandono de um amigo. Seja por abandonar um amigo porque mudou a concepção de vida, porque aceitou Jesus. Quem daqui não creu? Todos nós cremos. Pessoas que afastou da gente. Não, agora virou crente, tá? Fica lá. Não é mais do nosso time. Não é do nosso time, né? Não senta no banquinho da praça mais para cortar um fuminho com a palhazinha. Não vai no botiquim tomar um traguinho. É isso aí. Eu tenho um irmão que tem bar. E ele um dia falou para o outro: fulano nunca me comprou nada. Como eu vou comprar o que dele? O que ele vende eu não preciso. Ele vende cigarro, cerveja, cachaça. Aí eu brinquei com ele, fala para ele que o dia que ele montar uma mercearia, eu vou comprar dele. O dia que ele montar uma casa de material de construção, eu vou comprar dele. O dia que ele montar uma farmácia, espero que não precise, mas vou comprar alguma coisa dele. Agora, o que ele vende para mim não serve. São críticas que a gente enfrenta, porque se torna uma diversidade na nossa vida, né? Mas precisam estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Muitas vezes não conhecemos o que estamos colocando de ingrediente em nossas vidas espirituais, negligenciando o conhecimento da palavra de Deus, a qual traz conforto e provisão. Irmãos, nós vivemos numa geração de ouvintes e não de leitores. Isso não estou falando somente só da Bíblia, não, tá? Na escola, no dia a dia, as pessoas não querem ser leitores mais. Eu estou até ultimamente preguiçosamente, tá? Eu estou vendo a Bíblia mesmo. Mas eu, graças a Deus, eu fiz muita leitura, eu tenho bastante livro em casa. Falo sempre com o pastor que o meu sonho um dia é colocar uma biblioteca na igreja. Eu tenho em casa mais ou menos 250 livros, tenho certeza que eu tenho livros relacionados ao Evangelho. Poderia ser prático aqui, montar uma biblioteca para nós, Quem quiser fazer o uso da leitura. Mas nós vivemos
num mundo em que as pessoas estão tendo muita facilidade de ouvir. Você manda um aluno ler, ele quer ler, não. Você mas tudo. Esse texto tão grande, esse livro tão grande, eles não livro assim. Quer ler, não. Se não querem fazer a leitura secular, muito menos a leitura sagrada. As pessoas não querem ler, as pessoas estão contentes em ouvir. E por isso, tem tido muita dificuldade em saber o que é certo e o que é errado. Tem dificuldade em escolher aquilo que realmente vai trazer saúde espiritual, vai saciar a sua fome espiritual. Então nós não podemos abrir mão de forma alguma, principalmente da leitura bíblica, que seja uma devocional pela manhã. Não é? A denominação batista e outras denominações mais aí, tem bons livros devocionais, né? Temos aí o manancial, tem igreja que tem um devocionário, tem igreja que tem o pão diário, pão de cada dia, um negócio assim desse estilo, que traz uma mensagem para você ler todas as manhãs, juntamente com um texto bíblico, e discorre também um cântico, uma oração, e por aí afora. Então é preciso, como se diz, nesse momento de diversidade, principalmente, nós nos atermos à leitura. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dificuldade? Alguma coisa que não foi pedida? Alguma coisa que eu falei que o irmão não concorda? Pode acrescentar, pode discordar, né? Só podemos discordar da palavra de Deus, né? Amém? Então que Deus venha nos abençoar, que Deus realmente possa trazer para nós nesse momento de diversidade um desejo maior de estarmos juntos em oração, de estarmos juntos no trabalho da igreja, de estarmos juntos na leitura da palavra de Deus, na devocional, né? Esse momento vai passar, né? Já nós vamos voltar para os nossos cultos maravilhosos dos lares, né? Culto nas praças, né? Nós vamos voltar para as visitações, quantas pessoas precisando de visita aí. Então, a diversidade da pandemia realmente fez com que nós tivéssemos essa paralisia aí, né? Mas se Deus quiser, já nós estamos orando para que isso possa voltar. Que Deus então nos abençoe, irmãos, que possa continuar falando aos nossos corações e ao depararmos com uma diversidade, que nós lembremos de saber que a principal fonte, o principal médico dos médicos para essa enfermidade da diversidade é Deus. Não tem outra. Não tem outra a recorrer. Tudo é muito importante, mas só Deus é real. Só Deus realmente é a solução de todos os problemas. Eu ainda gostaria de aproveitar a oportunidade de cantarmos o hino de número 324 para completar a nossa lição, também. 324 do nosso cantor cristão. Eu gostaria que o pastor pudesse tirar esse hino para nós, que eu não sou muito bom nesse cântico, não. Apesar de ele ser muito propício para a lição desta manhã, 324, mas eu não sou muito bom na melodia dele. Então, para evitar o erro, eu prefiro que o pastor tire para nós. Por isto não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal, ele seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrirá do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salve está.
eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Eu agradeço aos irmãos, agradeço a aqueles que estão em casa e finalizo. Não há melhor remédio para o momento da adversidade, a não ser estar na presença do nosso Deus. Bem, coração silencioso para encerrar a nossa escola dominical esta manhã.